Hoje estamos recebendo Relin Bailey. Ela é vice-presidente de relações com investidores da Equinox Gold. Eles tiveram um crescimento tremendo nos últimos 6 a 7 anos, trazendo a empresa até o ponto em que está hoje, pronta para se tornar a segunda maior mineradora de ouro do Canadá. É uma história incrível. Vamos falar brevemente sobre o que os trouxe até aqui, mas também sobre o período empolgante e transformador que a empresa está entrando após a recente fusão com a Calibre Mining. Relin, seja bem-vinda ao Ron's Basement. Obrigado. Ron, isso é empolgante. Sim, é empolgante. Para ser totalmente transparente, eu possuo ações da empresa há mais de 6 anos. Você e eu conversamos várias vezes ao longo dos últimos anos, mas eu me lembro que há 6 anos essa era uma empresa menor fundada por Ross Beatty, com esse objetivo ambicioso de alcançar 1 milhão de onças de produção de ouro. E parece que estamos praticamente batendo nessa porta agora. Como tem sido essa jornada nos últimos 6, 7 anos? Bem, Ross gosta de dizer que foi ele quem fundou a empresa e a gente deixa ele falar isso, mas na verdade começou antes disso. Fui a sexta funcionária em 2016. Na época tínhamos só um ativo em desenvolvimento no Brasil e buscávamos ser uma produtora de ouro de médio porte. E a primeira transação que fizemos foi em março de 2017. Fizemos uma fusão com a JDL Gold, que possuía ativos de cobre e dinheiro em caixa e buscava adicionar ouro ao portfólio. Depois fizemos a fusão que criou a Equinox Gold atual. Foi então que o Ross se juntou a nós. Fizemos uma fusão com 2 empresas em dezembro de 2017, por isso consideramos esse mês como o início da empresa. Ross Beatty se tornou nosso presidente do conselho e maior acionista individual. Ross é um empreendedor do setor de recursos naturais muito bem-sucedido. Como geólogo, entende do que fala e já criou cerca de 30 empresas do setor. Se você não o conhece, recomendo pesquisar sobre ele no Google. Ele é incrível e muito bem-sucedido como investidor e fundador de empresas. A Pan American Silver, fundada por ele há cerca de 30 anos, é hoje a segunda maior produtora mundial de ouro e prata. E então, na época, isso foi no final de 2017, o ouro estava em torno de $1.300 a onça, e Ross sentiu que o ouro estava prestes a começar a subir. Ele queria criar um veículo de investimento em ouro. Ele já tinha a Pan American Silver, que era sua empresa de prata. Ele havia fundado uma empresa de energia verde chamada Intergex. Essa era o seu investimento em energia verde. E ele queria um veículo de investimento em ouro. E ele disse, vamos construir uma empresa de ouro. Vamos torná-la uma produtora de 1 milhão de onças por ano rapidamente para atingir esse volume quando o ouro estiver no pico. E ele realmente previu isso, porque o ouro está a $3.300 a onça, ou provavelmente até mais alto. Eu ainda não tive a chance de conferir hoje de manhã. Para construir rapidamente uma grande empresa de ouro, não basta apenas exploração e desenvolvimento. É preciso fusões e aquisições. Foram 7 anos intensos com muitas transações. Nós compramos uma mina de ouro em produção em 2018. É a Mesquite, nossa mina na Califórnia, que está produzindo desde 1986. Quando dizem que não dá para produzir ouro na Califórnia, na verdade dá sim. Fazemos isso há décadas. E então, em 2020, em março de 2020, nós compramos a Lia Gold, que nos deu uma grande mina no México e um portfólio de minas no Brasil. Em abril de 2021, adquirimos a Premier Gold, garantindo nossa principal mina Greenstone em Ontário, outra no México e propriedades de exploração promissoras no Canadá. E então, claro, mais recentemente, em junho deste ano, concluímos nossa fusão com a Calibre Mining, e essa fusão com a Calibre parece ser a peça final do quebra-cabeça. Trabalhamos para ser uma produtora de ouro de 1 milhão de onças por ano e devemos alcançar isso no próximo ano, já dá para ver que está bem próximo. E a forma como vamos chegar lá é que a Calibre trouxe alguns ativos produtores na Nicarágua, uma pequena mina produtora nos Estados Unidos, mas, mais importante, nos trouxe outra mina no Canadá. Temos nossa grande mina Greenstone em Ontário. A Calibre estava finalizando a construção de uma mina em Terra Nova, Canadá. Então, com essas 2 minas juntas no mesmo grupo, nós seremos eventualmente a segunda maior produtora de ouro do Canadá. Esse foi o real motivo da transação com a Calibre, obter as 2 grandes minas canadenses. Nossa mina Greenstone deve produzir cerca de 350 mil onças anuais. A mina Valentine, em Terra Nova, deve produzir cerca de 200 mil onças por ano. Já a Greenstone está aumentando a produção e opera desde o ano passado. A Valentine deve iniciar a produção de ouro no fim do 3º trimestre e atingir capacidade total no 1º trimestre do próximo ano. Então, até o meio do ano que vem, teremos essas 2 grandes minas produzindo em capacidade máxima. Isso significa 550 mil onças por ano só do Canadá.
Se você observar os portfólios de mineração, verá que empresas com produção majoritária no Canadá costumam ser negociadas com prêmio no mercado. Estamos ajudando a gerar esse prêmio para nossos acionistas. Então, essa foi a tese principal por trás disso. Mas, claro, também conseguimos essa equipe fantástica. Estávamos um pouco carentes no lado operacional. Congelamos contratações nos últimos anos devido à construção da Greenstone, que demandou muito capital. Nós não queríamos, queríamos manter esse dinheiro investido no projeto e não ficar com o caixa muito apertado. Então, não estávamos contratando novas pessoas para a equipe, mas estávamos expandindo. A Caliber também trouxe uma equipe de operações extremamente bem-sucedida, e eu acho que esse vai ser o segredo para o sucesso daqui para frente. Ter essas grandes minas, muita produção, mas também contar com conhecimento operacional adicional. Uau! Quando o Ross Beaty disse que faria isso rápido, não estava brincando. Não. Sim, tem sido um período muito agitado, acho que 7 ou 8 anos, mas é tão empolgante estar prestes a alcançar o que nos propusemos a conquistar. Como mencionei, a missão era produzir 1 milhão de onças de ouro ao ano, ter muito ouro no subsolo, temos 23 milhões de onças em reservas e 22 milhões em recursos. Sinto que já cumprimos essa meta. Agora, com a nova equipe, a missão é dobrar o preço das ações. Apesar do crescimento ao longo dos anos, de zero produção, chegamos a 850 mil onças este ano, ponto médio da nossa projeção. Com sorte, 1 milhão de onças no próximo ano. Mesmo com esse crescimento e o preço do ouro atual, como acionista que já sofreu bastante, o valor das ações não mudou. A nova missão agora é dobrar o preço das ações. Sim, mas, sabe, uma coisa que sempre me deu conforto foi saber que Ross havia investido pesado do próprio bolso na empresa e que a equipe de gestão também tinha investimento pessoal na companhia. E que havia isso, e me disseram isso, e acho que observei isso, que havia uma mentalidade de dono dentro da equipe de gestão da Equinox. Sim, todos nós colocamos nosso próprio dinheiro nisso. Eu gosto de brincar que, proporcionalmente ao meu patrimônio, eu realmente investi mais do que o Ross, porque eu não sou bilionária. Mas não, todos nós colocamos nosso próprio dinheiro nisso. Não são opções que nos foram concedidas. Esse é dinheiro que tiramos do nosso bolso e colocamos na empresa. E o mesmo aconteceu com a equipe da Caliber. Todos os executivos da Caliber que vieram conosco investiram muito na empresa. E todas essas ações foram convertidas em ações da Equinox Gold. Temos forte participação acionária dos insiders, em torno de 4,5%. Se você olhar para nossos pares, acho que essa é a segunda maior participação acionária dos insiders do setor, e a diferença é grande. Tipo, o gráfico mostra todo mundo e depois nós. Temos um programa de compra de ações para funcionários e cerca de 80% dos elegíveis compram ações todo mês. Certo, certo. E você mencionou algo interessante para mim. Existem cerca de 23 milhões de onças de reservas e recursos de ouro no subsolo. E se minha matemática estiver correta, Helene, se vocês estiverem produzindo em breve cerca de 1 milhão de onças por ano, isso significa quase 23 anos de potencial de produção pela frente. Além da oportunidade, isso significa muito para mim. É importante porque sei que grandes mineradoras de ouro produzem bastante, mas talvez não tenham investido em seus projetos. E dá para dizer que essa é uma reserva bem saudável para uma empresa do seu porte? Uma reserva muito saudável, sim. Quero dizer, você não extrai todo esse ouro. Existe uma taxa de recuperação, claro. Depende se vai para lixiviação ou usina, mas 23 mil onças ou alguns milhões de ouro já são reservas muito respeitáveis. Também temos as 22 milhões de onças adicionais de recursos medidos e indicados. O objetivo é realizar sondagens de preenchimento para converter recursos MI em reservas, permitindo a continuidade da mineração. Também fazemos muita exploração. Hoje de manhã, anunciamos resultados de exploração de uma de nossas propriedades na Nicarágua. Então, só pelo fato de minerar, estamos constantemente esgotando nossos recursos, certo? Você precisa explorar internamente ou fazer mais fusões e aquisições para comprar mais onças. Por isso, temos um programa de exploração robusto este ano. Cerca de 80 milhões de dólares serão investidos na Nicarágua em Valentine. Eles descobriram um novo depósito em Valentine. Por isso, fazem mais explorações para tentar comprovar e incluir isso na vida útil da mina. Temos 4 milhões de onças em um depósito subterrâneo sob Greenstone. Vamos explorar o local em breve para incluir isso na vida útil da mina. E estamos fazendo uma expansão subterrânea na nossa mina Arizona, no Brasil. Então, na verdade, vamos começar o desenvolvimento do portal ainda este ano, para que possamos entrar e começar a fazer algumas amostragens de grande volume e algumas perfurações subterrâneas.
Não focamos só na perfuração de preenchimento para aumentar reservas. Buscamos repor reservas anualmente. Temos feito isso de forma consistente, buscando também a próxima geração de minas para produção futura. E por isso também estamos fazendo bastante exploração regional em nossas propriedades. Certo, certo. Quero abordar algo que você mencionou antes e que eu mesmo sinto e observei acompanhando a empresa de perto. Isso ocorreu durante esses 6 anos que você mencionou, com grande crescimento e várias aquisições. O crescimento é complicado em alguns aspectos, desafiador e caro, mas parece que a empresa está agora exatamente em um ponto de virada ou em uma fase de transição, onde eles podem começar, onde você pode começar, onde nós podemos começar, para colher alguns dos frutos de todo esse trabalho que foi feito, todo esse dinheiro que foi gasto. Essa é uma avaliação justa de onde estamos? Acredito que o preço das nossas ações está assim porque, apesar do crescimento e aumento de produção anual, também gastamos muito construindo novas minas. Além das aquisições citadas, também construímos 4 minas nesse período. Construímos 2 minas no Brasil, uma na Califórnia e, recentemente, uma grande mina em Ontário, investindo US$ 1 bilhão. O mercado evita o risco do desenvolvimento, pois sempre surgem problemas na construção. Há muitas minas que foram construídas recentemente cujo capex dobrou e os prazos foram estendidos em 1 ano. Apesar de termos construído Greenstone no prazo e prometido produzir ouro no primeiro semestre de 2024, produzimos ouro em maio. Apesar de termos dito que iríamos, construir dentro do orçamento e termos ficado por um triz de cumprir o orçamento, o que eu acho uma conquista impressionante nesse ambiente inflacionário. Em 2021 e 2022, os custos dos insumos subiam e havia atrasos na cadeia de suprimentos. Portanto, a equipe conseguir manter o orçamento foi extraordinário. Apesar dessas conquistas, ainda somos negociados no mercado como uma empresa em fase de desenvolvimento. Acredito que, até Greenstone operar totalmente e o mercado confirmar que tudo funciona bem, continuaremos com o desconto de fase de desenvolvimento nas nossas ações. E então, se houve uma única reclamação que recebemos dos acionistas da Equinox Gold quando falamos sobre a fusão com a Calibre, foi que eles disseram: eu sentia que o risco de desenvolvimento da Greenstone já tinha basicamente acabado e agora vocês introduziram um novo risco de desenvolvimento com a construção da Valentine. Acredito que só veremos essas 2 minas totalmente refletidas nas ações quando operarem em capacidade máxima por alguns trimestres, possivelmente até meados do próximo ano. Mas, concordando com o que você disse, nós realmente estamos nesse ponto de virada, né? A gente passou anos construindo, adquirindo e adquirindo. Agora estamos entrando nessa fase de fluxo de caixa, que é justamente o que buscamos desde o início. Se observarmos a empresa agora e daqui a 1 ano, as 2 grandes minas canadenses já estarão operando em plena capacidade. Todo aquele risco de desenvolvimento já ficou para trás. E agora teremos uma quantidade incrível de fluxo de caixa entrando. Se o preço do ouro se mantiver, nossos custos totais de sustentação no próximo ano, com as 2 minas operando, devem ser cerca de $1.500 por onça. Quero dizer, são declarações prospectivas, isso não é uma projeção oficial. À medida que minas maiores e mais baratas produzem mais, os custos caem, certo? Assim, devemos ver custos bem mais baixos no próximo ano. Agora você garante uma margem de $1.500 a $2.000 por onça, produzindo quase 1 milhão de onças, e isso gera muito fluxo de caixa. Agora que você pagou a dívida, podemos finalmente cumprir a promessa de devolver capital aos acionistas. Desde o início, Ross é produtor de 1 milhão de onças por ano e pagaremos dividendos, pois ele, nosso maior investidor, quer isso. Então, devemos estar em posição de fazer isso provavelmente até o final do próximo ano. Então, provavelmente será uma combinação de dividendos e talvez recompra de ações, dependendo de onde o preço estiver. Mas é aí que dá para dizer que vocês chegaram lá, né? Se você tem uma produção estável, fluxo de caixa sólido, está pagando, está retornando capital aos acionistas e ainda tem aquele pipeline de crescimento para poder manter essa produção. É isso que buscamos desde o início e agora está tão perto, falta só 1 ano. Sim, sim, não, parece que está acontecendo do meu ponto de vista. E eu quero falar sobre o crescimento futuro da empresa. Mas primeiro, eu quero falar sobre o Darren Hall, que é o CEO das empresas recém-formadas. E só mencionar a Nicarágua, se você permitir, porque eu li sobre essa mina, e pelo que eu entendi, quando eles assumiram essa mina, ela já estava perto do fim da sua vida útil. Mas eles realmente expandiram isso e fizeram isso crescer organicamente, e hoje de manhã tivemos ótimos resultados de perfuração. Isso está correto?
Não, eles fizeram um ótimo trabalho na Nicarágua, compraram da B2Gold, não lembro o ano, mas você está certa, eram só 200 ou 300 mil onças de reservas. Agora eles têm mais de 1 milhão de onças em reservas e já produziram 1 milhão de onças de ouro. Então essa foi realmente uma história de reviravolta, onde eles pegaram uma mina que estava prestes a ser fechada e disseram: nós vemos muitas oportunidades aqui, fizeram muita exploração e foram muito bem-sucedidos. E tem sido uma grande fonte de caixa para eles. Nicarágua, para nós, agora somos um só time. E a Nicarágua também tem um modelo operacional um pouco diferente à primeira vista, porque tem duas usinas, é o que chamam de modelo operacional Hub and Spoke, onde há duas usinas separadas e vários depósitos espalhados pelo país. Seja mineração a céu aberto ou subterrânea, extraem o material e o transportam, às vezes, por centenas de quilômetros para processar em usinas. E há uma ótima infraestrutura na Nicarágua, algo que você nunca conseguiria fazer no Brasil, porque as estradas não são bem mantidas o suficiente para querer transportar qualquer coisa por 200 quilômetros. Ainda não estive na Nicarágua, mas estou ansiosa para visitar. Dizem que as estradas são ótimas, há boa segurança e o país é excelente para operar. Eles extraíram dos depósitos descobertos e transportaram de caminhão para uma das usinas. E eles também tiveram um sucesso incrível na obtenção de licenças, o que mostra o apoio do governo e da comunidade. Então, eles conseguiram levar os depósitos da descoberta até a produção em menos de 24 meses, várias vezes. Somos o maior produtor de ouro na Nicarágua, o que implica pagar impostos, empregar pessoas e receber muito apoio. Então, tem sido uma história de sucesso realmente impressionante lá. Sim, então agora com Greenstone e Valentine, obviamente, temos a oportunidade de nos tornar o segundo maior produtor de ouro do Canadá. Mas quando eu olho para os outros projetos que vocês já possuem, certo? Castle Mountain, a grande oportunidade no México. Quero dizer, já existem ativos dentro de casa que poderiam gerar um grande crescimento aqui nos próximos 5 a 10 anos. É justo dizer isso? Com certeza. Então, ainda somos uma empresa focada em crescimento, mas o principal é que não precisamos fazer mais fusões e aquisições para alcançar esse crescimento. Então, isso é mais um grande ponto positivo, eu diria, sabe? Nós temos feito todas essas fusões e aquisições. Como você disse, é intensivo em capital, consome muito tempo, é um grande processo integrar um ativo, integrar as equipes. Para a contabilidade, precisar descobrir os tratamentos contábeis sempre que assume algo novo. Então, espero que isso já esteja, em sua maioria, no passado e que agora possamos focar apenas nos ativos que possuímos e entregar esse crescimento. Então, se você olhar para o portfólio que está atualmente em produção, como Greenstone, vamos produzir 850 mil onças ou o ponto médio do guidance para este ano. São apenas 240 mil onças de Greenstone. Mas quando estiver operando em plena capacidade, espera-se que esse número fique mais próximo de 330, talvez 350. Então, você tem cerca de 100 mil onças de crescimento vindo só de Greenstone nos próximos 12 meses depois. Você tem Valentine entrando em produção. Então, ela vai começar a produzir ouro por volta do final do terceiro trimestre. Você terá alguma produção no quarto trimestre, mas ela aumenta no próximo ano, chegando a cerca de 180 a 200 mil onças de Valentine. Depois há ativos na Nicarágua e no Brasil. E então temos, como você disse, um crescimento de curtíssimo prazo, certo? São quase 300 mil onças de crescimento de curtíssimo prazo nos próximos 12 meses. Depois você tem Castle Mountain. Então essa é a nossa mina na Califórnia que estamos licenciando. Novamente as pessoas perguntam, como você consegue licenciar uma mina na Califórnia? Bem, o segredo do sucesso lá é que essa já era uma mina que estava em operação. Então ela já tem licenças operacionais. Estamos apenas licenciando uma expansão. Então, essa será a fase 2 de Castle Mountain. Espera-se que produza mais de 200 mil onças por ano. E a nova administração Trump é muito favorável à extração de recursos. O ouro foi declarado um mineral crítico e fomos aceitos no programa FAST 41, que é um programa destinado a agilizar o licenciamento de minerais críticos. Esperamos obter as licenças para Castle Mountain até meados de 2027 e estimamos 2 anos de construção. Até o fim de 2029, Castle Mountain estará operando em plena capacidade. Então, agora você tem Greenstone, digamos 350, você tem Valentine com 200, Castle Mountain com 200, tudo isso vindo apenas do Canadá e dos Estados Unidos. Então, isso por si só já muda o patamar da empresa, certo? Também temos ativos no Brasil, minas na Califórnia e Nicarágua, além do fator surpresa no México. Então, Los Filos daria até outro podcast, mas é uma mina que já estava em produção.
Renegociamos os acordos comunitários com 3 comunidades locais. Conseguimos com 2, mas uma optou por não assinar um novo acordo de longo prazo. Então, infelizmente, tivemos que fechar essa mina no dia 1º de abril. Ela voltará a produzir um dia. E quando isso acontecer, espera-se que produza novamente bem mais de 250 mil onças por ano. A única dúvida é o prazo, quando isso vai acontecer, certo? Então, orientamos o mercado a não esperar nenhuma produção de filos este ano, talvez no próximo ano, mas quando ela voltar a produzir, teremos outra grande mina de longa vida nas Américas. Então, há muito crescimento incorporado ao portfólio. Alguns desses ativos serão desinvestidos. Não queremos ter 11 minas em produção a longo prazo. Então, você deve esperar ver algumas vendas de ativos nos próximos 6 a 12 meses. E, claro, os lucros dessas vendas serão usados diretamente para abater a dívida. Então, sabe, estamos aumentando o fluxo de caixa, aumentando a produção, também pagando nossas dívidas, e tudo isso leva ao objetivo de devolver capital aos acionistas. Ótimo. Mais 2 perguntas. Se você tiver só mais alguns minutos para mim, quando penso no mercado geral de ações de mineração de ouro, obviamente ele tem estado bastante deprimido nos últimos 10 anos ou algo assim. Eu sinto que isso começa a mudar. Acredito que conforme avançamos nesta temporada de resultados, sei que na última quinta-feira a Newmont Mining apresentou resultados impressionantes, o que pode atrair investidores generalistas. E parece que isso pode estar alinhado ao mesmo tempo em que a Equinox, como já conversamos, está meio que mudando para essa nova fase da empresa. Eu acho que isso apresenta uma oportunidade muito empolgante. Alguma opinião sobre o que você vê nas ações do setor de mineração de ouro em geral neste momento? First Mining Gold é uma desenvolvedora canadense de ouro com 2 projetos de multimilhões de onças no Canadá, Spring Pole em Ontário e Duparquet, localizado em Quebec. Milhões de onças de ouro no subsolo do Canadá, em projetos que avançam no processo de licenciamento. A empresa não tem dívidas e muitos grandes catalisadores no horizonte. Sim, tem sido interessante porque investidores generalistas participam de reuniões há anos. Eles estão atentos, mas ainda não assumiram grandes posições. Então, eu acho que com certeza, né, o fato de o ouro estar se mantendo estável nesses preços é importante. Não é bom quando o ouro sobe rápido demais, porque aí as pessoas esperam que ele caia rapidamente também. Mas ele tem se mantido bem estável nesses níveis. Se analisarmos a macroeconomia global, infelizmente o ouro vai bem em períodos de turbulência, certo? O ouro costuma ter melhor desempenho em períodos de guerras ou instabilidade global e política. Nada disso parece ir embora, infelizmente, para o mundo, mas bom para a indústria do ouro. Tudo isso está acontecendo. A ideia por trás da fusão com a Calibre Mining é que, ao termos ativos principalmente norte-americanos no portfólio, investidores generalistas ganhem confiança para pensar: ok, eu preciso investir em ouro. Eu prefiro investir em algo que pareça um pouco menos arriscado. Por estarmos na América do Norte, em jurisdições favoráveis à mineração como Canadá e Estados Unidos, esperamos atrair investidores para escolherem a Equinox Gold como investimento preferido. As ações de ouro estão reduzindo a diferença em relação ao preço do ouro. Normalmente elas estão bastante alinhadas e houve esse grande descompasso, né? Se você olhar para o GDX e o GDXJ, mas eles estão começando a fechar essa diferença. Então, talvez isso signifique que os investidores generalistas estão começando a entrar. Não sei se esse dado está correto, mas creio que menos de 1% dos investimentos globais estão em ouro. Então, se isso simplesmente subir para 2%, quero dizer, isso realmente vai impactar as ações. Tem sido um deserto para quem investe em ações de mineração de ouro e prata, especialmente na fase de desenvolvimento e exploração. E eu concordo com você 100%, e eu sempre, e digo isso há anos, fico muito animado com isso. Porque, como você disse, é muito mais fácil passar de 1% para 2% e colocar 100% mais pessoas no mercado do que ir de 15% para 30%. Então, sabe, o lado positivo, com o perdão do trocadilho, ou o lado dourado é esse. Esse período de talvez não tanto interesse quanto costumávamos ver, pode acabar sendo algo muito bom para aqueles de nós que mantiveram a posição e souberam enxergar e reconhecer o verdadeiro valor. E quando olho para a Equinox, sempre fui um grande investidor de valor. E eu olho para a gestão e vejo como sua equipe tem muito em jogo, e todos os diferentes fatores. Vejo uma grande oportunidade de valor, e eu não sou um consultor financeiro. Sei que você também não é.
mas eu realmente acho que há uma grande oportunidade de ganho de capital na ação. E gostei quando você disse que a equipe tem como objetivo ver o preço da ação dobrar. E eu acho isso muito razoável. Minha última pergunta, a menos que queira compartilhar algo mais, é: se eu tivesse o privilégio de conversar com você daqui a 6 meses e tudo tivesse saído basicamente como planejado, quero saber qual seria o melhor cenário possível para nós no início de 2026. Sei que nada sai exatamente como planejado na mineração, mas basicamente seguindo o planejado. É realmente uma indústria de altos e baixos. Estou na mineração desde 1995. Então, sim, tem seus altos e baixos. E esse é o segredo do sucesso, claro, porque você quer aumentar sua base de produção, mas também quer manter os custos o mais baixo possível. Acho que algumas mineradoras erram ao pensar: o ouro está a 3.300, então podemos gastar mais. É fundamental focar no controle de custos, já que o preço do ouro pode não se manter assim. Há quem fale em ouro a 5.000 ou 10.000. Alguns dizem que vai voltar para 2.000. Por isso, é preciso garantir um negócio sustentável para enfrentar altos e baixos. Na verdade, nós criamos um departamento totalmente novo há alguns anos, chamado Departamento de Melhoria Contínua. Então, agora temos uma vice-presidente de melhoria contínua, também temos uma vice-presidente de compras agora. Então, tentando garantir que, à medida que nos tornamos uma empresa maior, estamos colocando todos esses sistemas em prática para sermos o mais eficientes possível em termos de custos, mas também dando às equipes no campo a oportunidade de dizer: olha, acho que poderíamos fazer isso melhor. Tipo, aqui é onde poderíamos economizar custos ou aqui é onde poderíamos reciclar as bolas do moinho de bolas. Isso é difícil de dizer. E eles criaram todas essas inovações muito legais, porque a equipe no campo é quem sabe melhor como agregar valor. E eles também, se você conseguir deixá-los motivados e animados para contribuir com a sustentabilidade e a redução de custos da empresa, isso é realmente empolgante. Isso mantém sua equipe engajada também, certo? Então, essa é a questão com a Equinox Gold. Desde o início, focamos em construir uma empresa com legado. Não viemos para inflar a ação e depois vender. Queremos criar uma empresa lucrativa que permaneça por 30 anos e seja um legado para a nossa equipe, como o Ross fez com a Pan American Silver. Queremos olhar para trás e dizer: isso é incrível. Criamos algo incrível que gera valor para acionistas e comunidades locais, com uma equipe orgulhosa de trabalhar aqui diariamente. É isso que buscamos construir. Apesar de eu atuar em relações com investidores e receber críticas quando as ações caem, fico tranquila, pois a empresa é liderada por uma equipe de grande integridade e crença no que construímos. Quando me ligam, perguntam se devem comprar ações e onde estaremos em 6 meses. Eu digo: olha, se você está tentando pagar a universidade dos seus filhos e eles vão começar em setembro de 2025, talvez essa não seja a ação ideal para você, porque provavelmente ainda vai haver alguma volatilidade enquanto colocamos a Valentine em construção, quero dizer, em produção, até que a Greenstone esteja totalmente operacional e tudo esteja correndo bem. Haverá alguma volatilidade nas ações. Mas se você pensa em pagar a universidade dos seus filhos em setembro de 2026, é diferente. Sou acionista. Minha aposentadoria depende do bom desempenho dessa ação, e eu não tenho nenhuma preocupação sobre onde estaremos a longo prazo. Reconheço que será instável no início, mas acredito que estamos criando algo excepcional a longo prazo. Isso torna divertido trabalhar todo dia. Não lembro sua pergunta, mas essa é minha resposta. Eu te pedi para fazer uma previsão de como seria o mundo ideal para a Equinox daqui a 6 meses, mas eu adorei o que você disse, então foi uma ótima pergunta. Nossa apresentação inclui slides comparando nosso valuation com a dos concorrentes. Temos o maior crescimento de produção previsto para os próximos 2 anos e a segunda maior base de reservas entre os concorrentes. EBITDA e fluxo de caixa cresceram muito, mas ainda estamos na parte de baixo da tabela em valuation. E eu tenho que pensar que, à medida que começamos a cumprir esses diferentes objetivos, reduzimos o risco de desenvolvimento em Greenstone e Valentine, os investidores começam a ver crescimento de produção trimestre após trimestre, crescimento do fluxo de caixa. Sem dúvida, precisamos subir essa escala de valuation. Parece que estamos tão perto. E você sabe, Helen, a empresa passou por um período enorme de crescimento, e eu acredito muito nessa ideia de que qualquer organização, qualquer empresa, qualquer grande conquista que já aconteceu e passou por um grande período de crescimento, sempre há algum sofrimento que acompanha isso. E isso, na verdade, aumenta a força da empresa, a força da equipe de gestão.
E realmente parece para mim que agora a Equinox está posicionada para começar a fazer essa transição para uma fase de maior geração de caixa. E como você mencionou, com todos esses outros projetos internos disponíveis, acho que o futuro parece promissor. Com certeza vou acompanhar de perto. Obrigada. Sim, se não houver mais nada a compartilhar em nome do nosso espectador, acho que você fez um trabalho incrível. Acho que já disse isso antes, mas acho que você e eu conversamos ao telefone de vez em quando nos últimos 5 a 6 anos. E é sempre um prazer conversar com você, porque você é muito inteligente, muito conciso e muito apaixonado pelo que está fazendo com a Equinox. Então, em meu nome e em nome de quem está nos assistindo, obrigado. Esperamos revê-lo em 6 meses, se tudo correr bem. Claro, obrigada por me receber, Ron.